Deuteronômio. É bom que a gente vai ver. Vamos lá? Uma ótima noite a todos. Estamos iniciando um pouquinho atrasado aqui, mas acontece ao vivo, sempre tem esses problemazinhos, mas estamos aqui iniciando o Evangelho no Ar. O programa hoje nós vamos dedicar ao nosso planeta, mas muito especial ao nosso país, ao nosso Brasil, por esses dias que nós estamos vivendo, estamos vivenciando, que está precisando de boas energias, de boas vibrações, de a gente se unir e vibrar, orar pelo nosso país, pelo nosso planeta, para que a gente possa mudar essa atmosfera que está tomando conta do nosso país. A nossa convidada, Marilane Lana Leite, boa noite. Boa noite. A gente agradece mais uma vez nos ajudando, colaborando com essa doutrina maravilhosa. Vamos juntos. Obrigado. Começando então com o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, livro Fonte Viva, copo de água e o mais importante, a família reunida. Reúna sua família, chame sua família para fazer o Evangelho. Quando a família se reúne em torno do Evangelho, é convidar Jesus a adentrar o seu lar, como diz nossa irmã Joana de Ângelo, penetrar, dormir, ficar na sua casa, os amigos espirituais. Então nós vamos iniciando aqui, mande a sua participação, coloque aí a sua participação, a sua vibração, o seu otimismo, a sua esperança, a sua certeza que esse é o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, que a gente vai dar a volta por cima disso tudo e a gente vai ter um país de luz, de muita paz. Começando com o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro nós vamos com a página do Fonte Viva, onde a gente pede a nossa irmã Lana ler para a gente a página de hoje e tecer um pequeno comentário. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João, capítulo 1, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece?
A gente muitas vezes vive envolvido por um auto-engano. Nós muitas vezes estamos em atitudes, em comportamentos, em pensamentos e mesmo em sentimentos, sem perceber que aquilo de alguma forma pode trazer algum prejuízo para as pessoas que estão à nossa volta. Essa cegueira humana se estende já de muito tempo e nós estamos sendo convidados a despertar. O que essa página tão sintética e tão poderosa nos diz, através de Emmanuel, é que nós possamos olhar um pouco mais demoradamente para as nossas atitudes, o que nós estamos sendo para o outro. E nessas atitudes, nesses comportamentos, avaliar, observar e avaliar se nós estamos causando algum aborrecimento para o outro. Então, quando nós atingimos o nosso próximo, que está aqui no dia a dia conosco, de alguma forma nós estamos também afetando isso que chamamos de Deus, essa energia que é o puro amor. Nós estamos indo na mão contrária desse amor. Então esse convite ao autoconhecimento, à autoanálise, é algo que deveria ser constante nas nossas vidas, que a gente deveria praticar mais a miúde. É difícil para nós rapidamente nos distraímos e rapidamente entramos nesses lugares em que a gente vê o outro, mas não vê a gente mesmo. Então o exercício de pararmos um pouquinho num domingo, numa tarde de domingo, para refletir, é um exercício para que a gente faça dessa reflexão uma ação, mesmo que seja pequena, mas uma ação consciente, na direção de estarmos nos colocando no lugar do outro, para ver se isso que a gente está fazendo, falando, pensando a respeito do outro, a gente gostaria de estar vivendo se fosse conosco. É a máxima da lei de ouro: fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse comigo, não fazer aos outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. Nós vamos conseguir isso o tempo todo? Não vamos conseguir, porque estamos aqui ainda numa infância espiritual, mas nós podemos, mais atentos, evitar alguma coisa, evitar algum aborrecimento maior, evitar o julgamento, a crítica, que não levam ninguém a lugar nenhum, nem a nós mesmos, porque a culpa não nos torna melhores, nem a outro. Na convivência, o julgamento só afasta, só separa, só exclui. Já tem um gancho, né, para o programa, para o tema de hoje, né? Fala muito sobre isso, né? De a gente julgar, criticar, querer, desejar o mal para o outro. A máxima está aí: fazer o melhor, doar o melhor, pensar o melhor, fazer o que você gostaria que fizesse por você. No Evangelho, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, que é o advento do Espírito de Verdade. Está assim: venho como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro atei em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a carne não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, se faça ouvir para clamar-vos. Orai e acreditai, a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que estáis limitados às trevas de vossas inteligências, não afasteis a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar vosso caminho e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio de vosso Pai.
Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender uma mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as coisas que vos são reveladas, não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse trecho, né, na hora que eu li em casa, para a gente com o nosso comentário, é essa, né, colocação que ele coloca: todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Ou seja, a gente deturpou muito os ensinamentos do Mestre Jesus. Talvez está aí esse mundo que a gente está vivendo, cada um construiu as suas verdades, as suas meias verdades, né? Tantas seitas, com respeito a todas, com todas as religiões, mas cada um querendo buscar para si a verdade, ser dono de verdade. A gente vê que fizeram, né, do cristianismo, as cruzadas, ceifaram muitas vidas por aí, todo mundo, em nome de Jesus, em nome do Cristo. Deturparam muito, né? A grande verdade. E eu creio que a base dessa deturpação, é isso que o Evangelho também nos apresenta, é uma base de ignorância a respeito da missão de cada um e do quanto nós somos interdependentes. Então, ao longo da história, o que nos afastou um dos outros foi sempre um movimento de exclusão que fez com que as pessoas considerassem umas superiores às outras, umas em condições de dominar as outras. E isso tudo foi trazendo muita desunião. Esse momento, o Evangelho é extremamente atual para nós brasileiros, porque nós precisamos, nesse momento, trazer para o nosso coração uma paz para que a gente possa elevar a vibração do país nesse momento. Quem tem sensibilidade e está atento percebe o quanto que nós estamos, de alguma maneira, em conflitos internos, em conflitos nas famílias, em conflitos externos. E a pergunta que a gente faz, que deveríamos pelo menos fazer a nós mesmos, é: qual a minha parte? Qual a minha parte na paz? Qual a minha parte nestes conflitos? Então, os espíritas estão sendo convidados nos centros, nas preces, a olhar um pouco mais para dentro de si e criar agora um compromisso, uma responsabilidade, não com essa ou aquela abordagem, mas uma responsabilidade com a espiritualidade e com esta transição para a qual nós estamos sendo convidados. Há muito nós já fomos informados de que a Terra está passando por um processo de transformação. Mas essa transformação da Terra depende de uma transformação individual, de uma transformação de cada um de nós. Nós não poderemos arrumar essa casa interna se nós não acendermos as luzes dessa casa interna. E acender as luzes é investir com seriedade, com compromisso, em olhar para nós mesmos e fazer as perguntas que nos levarão a uma concretização desse espiritual na nossa vida. E as perguntas é: quem sou eu nessa terra, nesse momento? Os valores que eu estou aqui proclamando na minha vida particular são os mesmos que eu levo para a minha vida profissional? São os mesmos? É essa transformação que nós precisamos olhar. E agora, em específico, nós precisamos cuidar da nossa vibração
individual, para que a gente possa colaborar para esses momentos de mudança aqui no nosso país, nós possamos estar elevando um pouquinho a vibração do todo. Então essa vibração a gente vai fazer como? De repente as pessoas não sabem, eu quero elevar a minha vibração também, eu quero colaborar. Então a gente faz como? A gente faz com silêncio, com meditação, com prece. É assim que a nossa doutrina nos ensina a criar novos estados mentais e sentimentais e desta forma estar num plano de vibração, materializando energias que são energias de cura para o nosso país. O nosso país vem atravessando problemas muito sérios, problemas muito graves, problemas morais, problemas estruturais, problemas relacionais. São infindáveis os problemas. A gente olha para o nosso povo e é um povo que ainda não consegue encontrar uma identidade completa. É um povo que ainda não consegue cuidar de si mesmo. Nós ainda estamos aguardando que nós sejamos cuidados pelas estruturas macro da sociedade, sendo que nós podemos, como indivíduos, assumir a nossa parcela de responsabilidade por um país melhor. Então, que a gente possa hoje estar aqui reunido para que a gente consiga fazer essas pequenas meditações, vibrações, preces pelo nosso Brasil, nosso amado Brasil. Acreditando que esse país de fato, ouvimos agora há pouco, em palestra divulgada na internet, numa pergunta feita pelo André Trigueiro, ouvimos o nosso querido Divaldo Pereira Franco dizendo o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, esse Brasil é o que a gente, do qual a gente faz parte, precisa de nós. E veja bem, não precisa só daqueles que estão de alguma forma envolvidos em obras maravilhosas, não, é da gente, do nosso círculo pessoal, mesmo aquela pessoa que está agora numa cama, que está agora passando por situações difíceis, pode melhorar a vibração do nosso país, fazendo a sua prece, acreditando, tanto como você falou no início, tendo esperança. A gente não precisa desistir do nosso país, a gente pode acreditar no nosso país, fazendo a nossa parte responsavelmente, fazendo a nossa parte com amor. Eu acho que agora a vibração que a gente vê trazendo muitos conflitos é uma vibração de medo. E o verdadeiro contrário do medo não é o ódio, a raiva, ou vamos dizer assim, o que vai ser a contradição do medo? O que vai ser o antídoto para o medo, na realidade, é o amor. O que cura o medo da humanidade é o amor que liberta, é o amor que nos conecta, porque é esse o sentimento por excelência que nos conecta com Deus nosso Pai. E é Deus nosso Pai que nos protege, que nos ampara, que nos assegura, que nos dá internamente essa paz. Então, a forma como a gente vai curar esse momento conflituoso do nosso país é agir com o coração. Pensar com o coração, sentir esse coração batendo dentro de nós, vibrando uma energia amorosa. Uma energia amorosa para aqueles que ainda estão na ignorância, uma energia amorosa para os que estão no erro, para os que estão no acerto, sem julgamento, uma energia amorosa para todos. É aí que a gente vai conseguir trazer o equilíbrio para esse momento tão crucial da nossa história, um momento em que a gente realmente precisa olhar para dentro e realmente transformar individualmente e assim colaborar para a transformação coletiva. Já essas suas colocações já fica como a nossa prece dessa primeira etapa do programa, que é uma prece, né, uma vibração positiva boa. E a gente então vamos adentrar no tema então de hoje, que são as vibrações, as orações pelo nosso país, que é essa introdução que a Lana já deu, tá? Mandando aqui um abraço José Carlos Gomes Fonseca, Aline Brasil, Solange Helena Machado, Lúcia Jardim, Sônia Conte, Maria Aparecida Messias, Marcelo Silva, Adenir Pereira, Maíce Breves, Lourdes Tavares, Fabiana Cristina, Luiz Flávio Periar, Diana Denigres, Maria Ceci de Carvalho Campos, Leci, Maria Carmen Zamora. A Lourdes Tavares está aqui falando, sabe as palavras, Lana?
Que Jesus sempre te ilumine para levar com amor as informações necessárias a todos nós. Um abraço, Lourdes, obrigado. Obrigada. A Lúcia Jardim. A mudança que queremos ver em nosso Brasil deve começar em cada um de nós, né? Pense nisso, é isso aí, Lúcia, um abraço também. A Lúcia faz outra colocação. Gratidão, Lana, por contribuir com a sua vibração de amor e luz. E a Lourdes tem outra dela. Querer ao outro tudo que desejo para mim, é aí todo o evangelho de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pelas colaborações. Então, Lana, vamos... Eu gostaria, a gente fez essa introdução, mas eu gostaria que a gente fizesse uma prece e a gente fosse intercalando com as nossas preces, convidando vocês que estão aqui participando conosco, para a gente estar criando estados. O que a gente já consegue associar à doutrina, do ponto de vista da ciência, é que o eletromagnetismo que verte do coração é muitas vezes mais poderoso do que aquele que verte do nosso pensamento, do nosso cérebro. Então, o que vai tornar uma vibração ativa e que vai poder somar com outras vibrações e mesmo até curar as vibrações deletérias que estão agora muito fortes em torno da gente, é a gente fazer essa junção, pensamento, sentimento. Então é aquele pensamento que traz um sentir. Se você em casa conseguir trazer uma emoção, a gente enriquece ainda mais essa vibração. Então é um pensamento, sentimento que cria vibração em torno de nós. Então que a gente possa, vamos agora trazer essa postura, se você sentir necessidade, fechar os seus olhos, buscar uma respiração que seja uma respiração mais tranquila, relaxar os ombros, fazer um contato com este corpo físico que te serve nesta vida, nesta existência, por algum tempo, e que nós somos muito gratos a este corpo, que é veículo desta alma, veículo desse espírito, que veio à Terra neste exato momento colaborar com sua experiência individual para a transição terrena. Então a gente vai encontrando a nossa respiração, a gente vai encontrando a gente aqui presente, e com esta presença nós vamos criando um estado mental de receptividade à paz, ao amor e à esperança. E assim deixar que esse sentimento comece a crescer dentro de nós. Um sentimento de amor por a nossa terra. Nascemos aqui nesta experiência terrena não por acaso. Fomos convidados. E que nós possamos receber esse convite. E agora elevar o nosso pensamento a esses espíritos que estão trabalhando neste instante, pelo cuidado específico ao nosso país. Elevar o nosso pensamento nos unindo a esses espíritos. Iniciando então a nossa prece, dizendo a eles, obrigado. Obrigado, espíritos amigos. Obrigado, espíritos que se comprometeram com a transformação do nosso Brasil. Obrigada por estar agora, nesse instante, nesta corrente de luz que verte de suas mãos como uma chuva de prata caindo sobre o coração de cada brasileiro. Que nós possamos agora, unidos a vocês, ainda aqui na nossa humilde condição, colocar o nosso coração na linha do bem e do amor e da esperança. E imaginar o nosso Brasil envolto por uma luz de paz e de amor. Imaginar o nosso Brasil crescendo. Imaginar as nossas crianças do Brasil recebendo esta luz, porque herdarão essa terra, herdarão o grande desafio de sermos o coração do mundo, a pátria do Evangelho.
Deus de infinita bondade, Pai de amor, caridade, toca-nos em nosso íntimo, para que possamos despertar para a nossa missão particular. Deus de amor e bondade, Deus que é também misericórdia, dê-nos a chance de conseguirmos trabalhar, arregaçarmos as nossas mangas, colocarmos a mão nessa terra divina e assim erguermos-nos de onde nós estamos para um lugar melhor, para um lugar de amor, para um lugar de fé, para um lugar de trabalho. Que nós agora, unidos nessa prece, sintamos em nosso coração a luz que está agora sobre o nosso planeta e também especificamente sobre o nosso Brasil. Com esta luz, nós podemos nos sentir empoderados, nos sentir capacitados para fazer o bem, a começar dentro dos nossos lares e em seguida levar este bem para todos aqueles que esbarrarmos na jornada da nossa vida. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Quando a gente vai trabalhando o nosso coração junto com a nossa mente, uma vibração em torno de nós se modifica. E aqueles espíritos interessados nessa transformação da nossa individualidade, da evolução particular, que dentro da nossa doutrina, carinhosamente, muitas vezes nós chamamos de anjos da guarda, de mentores espirituais, de mestres queridos do coração, eles se juntam a nós. E mesmo que nós não tenhamos nenhuma mediunidade específica de visão, de audição, não importa, eles estarão ao nosso lado quando nós estamos assim, nesse sentimento. Então, quando a gente aqui, como nosso amigo Totti, consegue trazer essa emoção para esse momento, essa vibração, é como uma pedra que se joga num lago e reverbera em círculos concêntricos que vão ampliando e chegando cada vez mais, trazendo uma amplitude cada vez maior. Então a prece tem muito poder, tem muito poder. Se a gente exercita durante essa semana prévia dessa decisão do país, se a gente exercita todo dia, não precisa ser muitas horas não, às vezes a gente acha, meu Deus, é aquele minutinho, às vezes você está dentro de um ônibus, às vezes você está ali no ponto de ônibus, às vezes você está ali lavando uma louça e você, num pequeno instante, você eleva o seu pensamento, imagina esse país, imagina o mapa. Para as crianças, às vezes é bom, eu falo às vezes para as crianças, imagina o mapa do Brasil cheio de uma luz muito bonita. A gente pode ensinar as nossas crianças a fazer isso também. Imagina o nosso Brasil agora recebendo uma luz muito bonita, aquela que lhe vier à mente, da cor que lhe vier à mente. Deixa essa luz invadir, cercar como um anel cercando todo o nosso querido país. E aí pronto, a gente vai, continua os nossos afazeres, daqui a pouco a gente vibra de novo. A gente pode fazer uma Ave Maria, pode fazer um Pai Nosso, aquela oração que tocar mais seu coração, não importa. Tem pessoas que gostam de conversar com Deus como se estivesse conversando com um pai ali da família. Não tem problema. Deixa que o seu coração fale com o seu jeito. E ali a gente vai estar colaborando para melhorar um pouquinho a vibração. E aí quando alguém vier, trouxer uma negatividade, vier com um julgamento, uma crítica, um movimento mais conflituoso, desarmonioso, e você perceber aquilo, não entre em discussão, entre no silêncio. Entre no silêncio, não discuta. Aprenda com os grandes mestres, como por exemplo com Gandhi, que passou aqui pela Terra, com a mensagem da não violência para nós. Então a gente vai e entra numa pacificação da nossa alma, não é pacificar a alma do outro não, que a gente acha que a gente vai ensinar alguma coisa para alguém. Gente, a gente não vai ensinar nada. Aliás, a gente só pode ensinar com a nossa própria atitude, com a nossa própria realidade. Aí a gente toca o outro, mas não toca o outro porque a gente é professor do outro, porque a gente é melhor do que o outro, porque a gente entende mais disso ou daquilo. É tão complicado o conhecimento, porque eu falo assim que o conhecimento e a sabedoria têm uma distância enorme. Uma coisa é você conhecer, tem pessoas que são muito letradas. A outra coisa é você saber. Saber vem de sabor. É quando você interioriza aquele conhecimento. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala do Evangelho, uma coisa é você conhecer tudo
Eu brinco, falo às vezes nas minhas palestras que eu morro de medo de quem conhece muito do Evangelho, porque conhecer muitas vezes nos distancia, complica. Então, o importante é a gente trazer um pouquinho desse saber, porque quando eu sei, eu não tenho mais dúvidas. Quando eu sei, eu sou. Quando eu sei, eu consigo ser para o outro aquilo que eu conheci. Vivencia. Eu vivencio. Eu sou a experiência viva. Então nós não sabemos muita coisa. É verdade, eu acho que a gente sabe muito pouco. Eu falo por mim, não posso falar pelas pessoas. Eu falo por mim, ainda sei muito pouco. Ainda me aborreço, ainda tenho dificuldades aqui, dificuldades ali. Mas a gente olha para isso também com compaixão. A gente pode olhar para as nossas dificuldades também com compaixão. E olhar e entender que como criança espiritual ainda estou tateando a verdade. Então essa sabedoria eu não a tenho completamente, mas hoje, que é o momento presente, o momento possível da minha vida, hoje eu posso parar um pouquinho, analisar as minhas atitudes, escolher as próximas atitudes, porque o dia ainda não acabou. O dia ainda tem aí umas boas horas. O que eu vou optar, fazer, sentir, pensar para colaborar com uma vibração melhor para minha terra querida, para o meu Brasil. Abraço aqui para Cláudia Delgado, Josiane Neves, falou emocionante, maravilhoso a sua colocação. Josiane Neves, Cláudia Lúcia, Cassiano, Aline Fonseca, Solange Lena, um abraço, Irani Ramos, Bete Pinheiro, Silvia Traves. E a Lúcia colocou para a gente que emoção nessa visualização. Esse mundo conturbado de corre-corre também, material, que nos mostra a doutrina espírita, de ver lá na frente, de ver o futuro, mas a maioria das pessoas ainda vive esse mundo achando que é uma vida só, essa vida de disputa. Aí não para esses minutos lá, né, que você coloca para a gente, que é essencial de separar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha função, quem são esses que convivem comigo, por que da vida, qual o sentido da vida. A gente não para. O que realmente importa? Eu gosto muito dessa pergunta. O que realmente importa? Porque às vezes eu estou muito, muito chateada num determinado dia e aí a minha vibração cai com essa chateação. E uma coisa que às vezes as pessoas se espantam quando a gente fala, do ponto de vista científico, a tristeza, o aborrecimento, a angústia, ela está numa escala vibracional abaixo ainda do que a raiva. Então as pessoas às vezes falam assim, não estou com raiva não, eu estou triste. Mal sabem as pessoas que na realidade estão falando de uma vibração ainda um pouco mais abaixo. Então o que a gente precisa na realidade é, sem julgamento, perceber como eu estou e aí conseguir modificar isso através de outros pensamentos, outras interpretações. Isso, gente, é o cultivo da inteligência espiritual. Que esse silenciar, essa autoanálise, esse autoconhecimento é um jeito da gente estar mais perto do espiritual. Isso que o Totti falou é verdade, a gente vive aí nessa correria, mas nós existimos em 4 níveis de realidade: o nível físico, o nível emocional energético, o nível mental e o nível espiritual. Então, se a gente não percebe esses níveis, e eles estão o tempo todo se comunicando, a gente só separa para estudar. A gente só separa pedagogicamente. O físico influencia no emocional, o emocional no físico, o espiritual em todos eles, está tudo se comunicando o tempo todo. Então, eu preciso realmente me comprometer com a minha saúde global, com esse campo vibracional de saúde, de harmonia, para que eu possa estar conscientemente colaborando para que esses momentos que nós estamos passando sejam, de alguma forma, vividos de uma forma mais harmoniosa. Na ciência, é tão bonito ver isso associado ao espiritismo, e o espiritismo é esse tripé, ciência, religião e filosofia. Na ciência nós já sabemos, existem pesquisas muito interessantes, que colocando um grupo de pessoas meditando, se modifica o campo. E isso afeta o número de pessoas que cometem violência, pessoas que cometem suicídio, pessoas que que vão na direção da agressividade. Então, a vibração de um determinado número de pessoas influencia no todo. Então, nós temos um poder muito maior do que a gente pode imaginar. Se agora a gente dá essa paradinha para as pessoas que estão aqui acompanhando o Evangelho e a gente faz essa prece, a gente está colaborando para a gente trabalhar
Então, ao invés da gente ficar ali acompanhando os feeds de notícias aí da internet, olha que fulano falou, olha que fulano... Quem sabe nessa semana, ao invés da gente ficar tão preocupado com isso, a gente não começa a vibrar procurando boas coisas na internet. Se vocês gostam da internet, nós temos palestras espíritas maravilhosas, nós temos prece, músicas que elevam, né? A gente sabe que a vibração que vem das notas musicais pode transformar também o ambiente. Então, músicas que elevam a vibração do ambiente, colocar essas músicas em casa, a gente pode trabalhar por isso de uma forma mais compromissada, né? Deixa eu pegar um gancho. Hoje o Theo Francisco, né, o Chico, já compartilhou, te recebi também na semana, sobre as redes sociais limpas. Tá, essa campanha você colocou nas redes sociais, muito, né? Boa. Porque são energias, você coloca ali, plasma, a coisa fica assim, e o planeta fica envolvido. E a gente sabe disso, acho que é no livro Boa Nova, que coloca que Maria aproveita, ela e Celina, na época de Natal, quando os corações estão mais adocicados, mais amorosos, a gente está mais propenso ao bem, mais propenso a ajudar, a fazer alguma coisa, que pensa pelo menos um pouquinho mais em Jesus por causa do Natal. Aí ela aproveita esse momento para vir à Terra para socorrer esses nossos irmãos que estão lá, né, os suicidas, nos vales da sombra. Ou seja, a vibração do planeta melhora nessa época, então eles podem fazer. Aí como você colocou lá, né? Imagina se cada lar, Joana coloca, se cada lar orasse, uma rua toda seria beneficiada, um edifício seria beneficiado. Então se a gente começar a vibrar isso e parar nas redes sociais, você recebe uma coisa ruim, aí você multiplica, você compartilha, você faz, você complica. Fala mais um pouquinho pra gente, por favor, dessa Inclusive, onda. existem, na literatura de André Luiz, por exemplo, nós temos experiências incríveis do facho de luz que emana de uma casa numa vibração de amor, numa vibração de prece. Então, os espíritos ali, desencarnados, podem ver, visualizar uma casa de onde emana esse tipo de vibração. E mesmo que a gente não sinta, que a gente não tenha nenhuma percepção extrasensorial, que a gente possa com fé praticar essa, principalmente agora. Claro que seria maravilhoso que a gente permanecesse num estado assim, mas principalmente agora, que a gente possa estar juntos essa semana, vibrando numa direção amorosa. Principalmente eu insisto em relação a isso, porque eu vejo que talvez o maior problema nos lares, com as pessoas, esteja focado nas interpretações e no julgamento. Quando nós julgamos os outros, quando nós colocamos nos outros algo que, na realidade, nem Cristo fez isso. Que passagem mais linda, a passagem do filho pródigo, a mensagem por trás dessa parábola. Que passagem mais linda, a passagem de Cristo quando a mulher estava sendo apedrejada e ele ali, é tão bonita a passagem, ela é tão rica, e ele ali distraído, escrevendo na areia e quando ele levanta e diz: atire a primeira pedra, quem nunca errou. Então, quando ele faz isso, o Evangelho nos conta que os mais velhos saíram primeiro. Porque tem mais experiência, porque tem mais sabedoria. Em seguida, os jovens também o seguiram, ficou diante dele apenas a mulher. E ele, em algum momento, disse: você fez isso, você fez aquilo? Não, então ele disse: siga e não erre mais. Se ela conseguiu ou não importa, ela teria mais chances. A reencarnação, dentro da nossa doutrina, é a grande mensagem do amor de Deus por nós. Nós estamos aqui tendo uma nova chance. O nosso país está tendo nova chance todos os dias de se erguer, de trabalhar pelo melhor, de fazer o que é melhor para todos. Então está aí. Então, quando a gente fica nessa polarização, quando a gente fica a gente de alguma forma e promove essas mensagens, essas informações, veja bem, nós somos um corpo físico, mas essencialmente esse espírito é uma informação. Uma informação que tem no arcabouço de seu perispírito, no arcabouço de seu cérebro espiritual, muitas informações de muitas outras vidas. Só por isso já não deveríamos julgar ninguém. Porque nós não temos, e isso é um privilégio que a espiritualidade nos favorece com esse privilégio, nós não temos a lembrança das nossas experiências pregressas. Então quem somos nós para julgar os outros? Se nós vivêssemos uns com os outros
reconhecendo-nos iguais, reconhecendo-nos como seres aprendizes, espíritos que estamos aqui ainda no erro, ainda para aprendermos o que é a verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor. Se nós conseguíssemos compreender que não existem grandes distâncias, né? Tem uma expressão que ela chega a ser meio assim, simplória demais, mas eu gosto de usar de vez em quando. Eu falo que a gente é tudo farinha do mesmo saco, entende? Então, a farinha do mesmo saco precisa compreender que esse saco também vai para o brejo se a gente não colaborar e não tiver de alguma forma unido. E essa união agora é uma união, na minha concepção pequena aqui, e também tudo que a gente está ouvindo das psicografias recentes, o que a gente está ouvindo da nossa doutrina, é que agora nós precisamos estar numa vibração de amor. Só o amor combate o medo. Enquanto nós estivermos com medo, nós agredimos. Enquanto nós estivermos com medo, nós julgamos. Enquanto nós estivermos com medo, nós separamos e excluímos. Então, a alternativa para nós sairmos desse medo é a gente estar numa sintonia de amor. E a sintonia de amor começa onde, gente? Onde que nós viemos aqui e toda essa estrutura do ser humano aqui na Terra começa onde? Começa na família. Começa ali com o papai, com a mamãe, ali com os nossos irmãos. É ali que a gente deveria ensaiar o amor. Para que um dia, quem sabe, alguns de nós já conseguiram, mas um dia, quem sabe, nós possamos estar realmente experimentando o amor universal. Esse amor universal aí não tem nem pátria, não tem lugar, não tem espaço fechado, não tem melhor e pior, não tem certo e errado, não tem nada disso. Esse amor universal é o amor de Madre Teresa, é o amor de Gandhi, é o amor que inclui a todos, que fala assim, todos somos um. E esse um, em essência, é Deus nosso Pai. Então, quando a gente compreende isso, a gente pode começar pelo começo. E o começo é dentro da nossa casa. Eu falo isso insistentemente porque é ali que a gente tem que aprender alguma coisa. Então, se a gente tem dentro da nossa casa situações difíceis, pessoas difíceis, desafios, não é por acaso. Existe uma programação inteligente. Existe uma reencarnação que foi planejada antes que nós chegássemos aqui. Nós estamos a serviço de algo muito maior que nós chamamos vida, que nós chamamos Deus. Então, quando nós nos colocamos a serviço, nós olhamos para o sofrimento e as dificuldades das relações com um pouquinho mais de humildade. E a gente fala assim, isso daqui é um pouco difícil para mim, mas só por hoje eu vou concordar com o outro como ele é. Só por hoje eu vou concordar com a vida como ela é, com tristeza e alegria, morte e nascimento, com tudo que a vida tem. E só por hoje eu vou concordar comigo como eu sou. Ainda um aprendiz, ainda não sei, mas eu hoje posso tentar, através de uma prece, praticar essa humildade, praticar essa presença. Vou convidar vocês a fazer mais uma prece. Bacana. Entrando dentro da sua casa interna, se sentir necessidade, fechando os olhos, para que a gente possa praticar essa vibração nesse momento. Vou pedir para você, numa pequena meditação, para você agora se ver de mãos dadas na sua imagem mental com todos aqueles que você ama. Imaginando aqueles que já se foram e aqueles que estão aqui no convívio contigo. Imaginando toda essa egrégora, esse sistema familiar ou esse sistema de amigos, de colegas de trabalho, de mãos dadas, o seu círculo de vida. Imagine todos de mãos dadas, abraçando agora o nosso Brasil. Quando nos unimos pelo sentimento de amor, temos força. E podemos então, humildemente dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver, Senhor, a dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, Senhor, que se vive para a vida eterna. Que com esta energia de amor que nós possamos ser agora essa paz no nosso Brasil, que nós possamos, unidos a todos aqueles que o nosso coração abarca, nós possamos erguer o nosso pensamento em fé e esperança. Assim seja, graças a Deus. Dá um abraço aqui para o Ricardo Sexto, Jussara do Espírito Santo, Luciara Pinheiro, minha irmã lá de Porto Alegre, um abraço. Ana Rita Osório, Sandra D'Amato, a Sandra manda um recado. Lani Totti, boa noite. Quanto aprendizado, muita gratidão. Um abraço, Sandra, obrigado. Ok. Uma coisa que a gente vai aprendendo também para não alimentar, né? Porque a gente alimenta os pensamentos, os desejos, essas vibrações. Não tem como não entrar no tempo, só que a gente não vai partido nada, mas a política, a coisa que nós estamos vivendo aí, que é o motivo de a gente estar aqui também. Quando a gente vê esse tipo de notícia, que fez isso, fez aquele, deixar de compartilhar, né, Lana, deixar de querer colocar mais fogo, né, mais lenha ali na fogueira, orar por eles, não é assim que o mestre ensinou? E eu tenho pensado muito uma coisa, assim, nas minhas preces, aqui na minha humilde situação de vida, não tenho nenhuma grande sabedoria, mas o que eu tenho pensado muito nesses momentos, quando eu vejo, é que as pessoas têm, claro, têm todo o direito de ter seus posicionamentos. Eu respeito muito o que cada um vem escolhendo. Mas eu tenho pensado muito que, nesse momento, nós precisamos entender, e aí realmente é uma posição de humildade, que existe algo muito maior que vai determinar tudo isso. Nós precisamos sair dessa posição infantil que nós estamos decidindo grandes coisas. Então, o que eu estou sentindo é assim, que nós vamos fazer a nossa parte, nós devemos manter a vibração e tudo, mas existe uma espiritualidade que é maravilhosa, que tem uma inteligência e uma experiência que nós ainda não temos. Essa energia espiritual está cuidando do Brasil. Eu estou falando isso porque isso tem acalentado o meu coração quando eu me preocupo. Eu me preocupo o que vai acontecer e me dá medo. Eu tenho filhos, quem tem filhos, né? As pessoas também que têm netos que vão crescer nesse país se preocupam. Mas quando eu vou para esse tipo de vibração, imediatamente eu me convido a confiar numa energia superior. Nós não estamos aqui, como dizia, né? Ao Deus dará. Nós estamos aqui sendo guiados. Existe um guia maior. É aquela musiquinha que eu vivo cantando, né? Que eu gosto porque me foi dada de presente e que diz assim: Senhor, me ensina a enxergar, tua mão a me guiar, me ensina a aceitar. Ó Senhor de amor, venha me dizer que se eu bater, a porta se abrirá. Senhor de amor, me ensina a compreender que servir é aceitar, que servir é te amar. Ó Senhor de amor, venha me dizer que se eu bater, a porta se abrirá. Existe um guia. Esse guia maior não vai deixar com que a gente se perca. Nós temos uma missão como país. Essa missão está aqui na mão de cada um de nós, no trabalho, na honestidade, na verdade, em tudo que a gente tem para fazer de bom. Eu até me emociono com isso, Totti, porque é isso. Eu queria muito deixar hoje aqui o que tem sido passado pela espiritualidade para mim. Não vamos desconfiar. Não vamos cair no medo, no desespero, na negatividade. Vamos confiar que existe algo muito maior guiando esse processo. Esse processo não está
de qualquer jeito, nas mãos dos homens inconsequentes. Esse processo tem um guia que é a vida, que quer mais vida e que quer definitivamente a transição do planeta, saindo de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, onde prepondera o amor. Jesus está no leme. Jesus está no leme. Então é esse brasileiro com fé, esse brasileiro que puxa a vida, que atravessa quilômetros ajoelhado por causa de uma promessa, que sobe escadarias, que dá a vida por um irmão na fé de que aquele irmão pode melhorar, doando um órgão, fazendo coisas incríveis. Esse brasileiro de fé precisa ser convocado agora. E agora a nossa fé, até a semana que vem, precisa ser uma fé na confiança, na positividade, na esperança, não no desespero. Lana, essa semana eu até estou relendo, estudando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pelo convite, pelo tema nosso, eu comecei a reler. E a gente sabe que, como você colocou, nada é por acaso, não estamos aqui jogados a esmo, Senhor Deus dará, não. Tudo é programado. A gente lê esse livro, a gente tem uma segurança. E eu agradeço a Deus, para mim, todas as imperfeições, mas essa certeza, quando cresce dentro de você, é muito bacana, né? Essa coisa. Os grandes homens que transformaram a Terra se deixaram guiar. Veja bem, o que é bonito nós compreendermos no serviço é que nós estamos a serviço de algo maior. Nosso universo de ação, de livre-arbítrio, nós já sabemos, ele é reduzível. Vai ampliar à medida que nós tomarmos mais consciência, nós acendemos as luzes sobre quem somos, o que estamos fazendo, o que estamos valorizando, o que estamos dando importância. Mas a gente está a serviço de algo muito maior. E isso é uma rendição, Ele cuida de tudo, Ele é nosso Pai. Um Pai que ama todos os filhos, sem excluir nenhum. Ama todos. E a gente vê na história uma palestra com Luiz Rurribas, que foi nessa casa sobre reencarnações, né? Ele colocando isso, que as oportunidades desses grandes homens que vieram e falharam, o Pai concede de novo, vai de novo, como general de novo, você matou, vai de novo, até, olha só, tudo perfeito, guiado, amparado, não está esmo. Se um falhar, tem um outro. Né? Como então, Kardec, se falhasse. Não é o desespero que vai nos transformar. O que vai nos transformar é a fé, a coragem, a determinação, o trabalho e o amor. Né? O amor é ali dentro de casa, gente. O que nós vamos fazer hoje? Estou aí convidando vocês. O que nós vamos fazer hoje em casa, na direção do amor? Que seja uma pipoca. Você vai lá para o fogão, vai fazer uma pipoca. Mas aquela pipoca vai ser amorosa e você vai sentar ali com os seus ou com aquela pessoa. E se você não tiver ninguém, seu cachorrinho, seu gatinho, ou pega o telefone, né? Ligue para uma pessoa querida, faça alguma coisa, convoque as outras pessoas para estarem numa vibração amorosa durante essa semana, uma vibração de esperança, principalmente de esperança. E você acha que não tem ninguém? Sua casa está cheia. Na hora que você leva o pensamento a Deus, a Jesus, na hora que você leva o pensamento ao alto para orar, o universo está ali ao seu lado, ali, vários espíritos, amigos. Você pensa que está sozinho, mas você não está sozinho. Eu digo que quando as pessoas se abrem, essa passagem bíblica tão bonita que a música remete, bata e a porta se abrirá. Quando você se coloca nessa posição, os sinais vêm. Às vezes uma mensagem que você acha no chão da rua, uma pessoa que você encontra e fala uma coisa, puxa, eu estava precisando ouvir aquela coisa, né? Então, é isso, que a gente possa abrir o nosso coração, entrar numa vibração de amor. A gente sabe, é certeza, é uma coisa, né, concreta, que está tudo programado, a gente vê universos, essa coisa maravilhosa das galáxias, tudo, né, tudo sob um comando. Nossa vida, as coisas, tem tudo programado, tudo tem alguém por trás, um ser, queira o nome que queira dar.
mas é muito necessário isso, a gente fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para que a coisa possa andar mais fluente, e começando em casa, onde nós temos mais dificuldade. E vamos colocar assim, uns remédiozinhos que a gente tem que usar dentro de casa, começar desde com a oração, com a prece, manter essa sintonia, para que a gente possa colaborar diariamente com essa vibração. Por favor, o que você poderia colocar para a gente, uns remédiozinhos aí para a gente usar? Tem muita coisa boa. A gente pode deixar, uma coisa que eu venho sugerindo para as pessoas, a gente pode deixar o Evangelho aberto, pode ser a nossa cabeceira, ou então um lugar em que as pessoas transitam mais, ali, se é ali num console da cozinha, num lugar onde as pessoas transitam mais, a gente pode colocar, porque não só porque o Evangelho em si emana luz, daquelas palavras emanam luz, como também a gente tendo o Evangelho à vista, desperta em nós esse compromisso. Então, colocando o Evangelho ali, seja no seu quarto, onde você achar que vai estar mais visível para você e para as outras pessoas, uma pequena atitude que vai despertar essa lembrança para a gente estar vibrando. Quem quiser acrescentar ainda mais, pode colocar ali o mapa do nosso Brasil, pode né, para lembrar de estar fazendo oração, e realmente separar alguns minutinhos. Como eu disse, não precisa uma hora inteira que você, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito atribulada, quando eu deito na cama eu estou cansada. Não precisa um grande tempo para isso. Você pode ir lavando a louça, você pode estar dando umas paradinhas durante o dia para fazer uma pequena vibração, uma pequena prece. Isso aí é uma... Agora, as leituras, né, gente? As meditações, que a gente chama de meditação ocidental, uma leitura reflexiva, em que você lê e vai para dentro e se pergunta, também é um jeito da gente ampliar aí a vibração, né? Fazendo sempre essa compreensão de que não basta pensar, é preciso pensar, sentir para vibrar. Porque às vezes eu estou pensando uma coisa maravilhosa, mas aqui dentro eu estou brava, eu estou nervosa, eu estou chateada com isso, com aquilo, porque fulano podia ter feito aquilo. Aí aquela vibração ela fica capenga, né, gente? Então a vibração que realmente leva eletromagnetismo potente para transformar o ambiente, ela vem de pensamento, sentimento, que aí é que realmente modifica. E o nosso Evangelho. Sintonia, né? Pensamento e sentimento em sintonia. O Evangelho em casa com a família. Isso, né? Sem dúvida. O Evangelho no lar. É uma luz em casa. É uma luz, e a gente poder falar disso, conversar. Viu alguém em casa caindo a vibração? Se não dá para conversar, entra em silêncio. Entra, recolhe um pouquinho, faz uma prece. A gente evitar nesse período aí discussões, né? Evitar, como você falou tão bem, continuar através das mídias promovendo desavença. Acho que a gente tem que ter essa consciência. Carmen Lúcia Delgado, um abraço. Epifânia Correia Vieira, Reinaldo Bruno Basso, falou Bruno. Heloísa Santos, Sandra Ferreira, Cátia Vilaça dos Santos, ela coloca: que momento lindo, confiemos. Geralda Félix. A gratidão também é uma energia muito boa, que a gente tem que estar grato a Deus, as coisas boas. Vou falar assim, mas é ruim falar essas coisas. Bateu a porta ontem lá em casa, um jovem, problema na casa dele, lá, foi pedir um cobertor para dormir, nós temos. Aí ele foi lá hoje de manhã para tomar um café, demos um cafezinho lá. Aí ele falou assim: meu irmão, você não sabe como é que eu dormi tão bem, tão feliz, estou pensando em voltar para minha casa, não sei o que, pensar obrigado lá, pela gratidão, pelo acolhimento, que você proporcionou coisa boba. Mas a gente falou, fez com carinho, um cobertor assim, esse não é bom divulgar, falar, mas ele foi lá com gratidão, sabe? Só de dar o negócio, eu fiquei com medo de bater na sua porta, porque a gente bate um montão de porta, e eu vim te agradecer aqui, vou voltar para minha casa, vou voltar para minha família. Fiquei muito feliz, gratidão. Falei, vai sim, volta sim. Então, ser grato pelas pequenas coisas, sabe? Coisa boba, mas para ele foi muito. A gente tem uma família, a gente tem um lar, a gente pode ver, a gente pode desfrutar desse país maravilhoso, a gente é livre. Riquíssimo. Né? Nós somos abençoados por Deus. Bonito por natureza. Bonito por natureza, é riquíssimo. Então a gente está encerrando, né? Aqui, vamos à nossa agenda, rapidinho. Eu vou colocar a nossa agenda aqui para a gente... Vamos lá, o que nós temos aqui hoje? Uma oficina de culinária dos nossos irmãos lá do Grupo Espírita, lá de Barra Mansa,
Eurípides Bassanufo, lá da Cotiara, curso de culinária sobre alimentação detox. O telefone é 3328-9623, qualquer coisa na nossa página do Facebook, tá lá, tá? Acontece dias 24, agora comemorando o aniversário do Centro Espírita Semente de Luz, próximas palestras dia 24, nosso irmão Rony Maia, lá dia 24, e depois dia 31, nosso irmão Robinson, lá no aniversário do Centro Espírita Semente de Luz. Temos aqui também o 4026 Encontro Fraterno Alta de Souza, dia 3 e 4 de novembro, lá nos nossos irmãos lá do Grupo Espírita Esperança de Luz, na Califórnia. A programação está maravilhosa, também está vasta, é muito grande. Dia 3 e 4 de novembro, o tema é muito bacana, Compreendendo a Dor Humana, muito legal. Tá? A programação também está na nossa página do Facebook, nós vamos publicar. Dia 11, almoço lá no Centro Espírita Caminho da Luz. Está muito concorrido, muita gente falando, olha só, feijão tropeiro, quem não gosta? Maravilha. Dia 11 no Caminho da Luz. E nossos irmãos lá da casa também que eu tenho no coração, que é o Grupo Espírita, no Grupo Fraternidade Espírita Esperança lá do Aeroclube, dia 18/11, um seminário com o nosso irmão Carlos Glisoni, Antônio Carlos Glisoni, Campos de Saída de Várias Dimensões da Terra. Olha só que interessante. Um seminário dia 18, de 9 às 12, ok? Lembrando que aqui no Centro Espírita, no Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, palestras ao sábado, das 15 às 16, com passe também. Nossos irmãos do Grupo Viver, precisando de voluntário, ajude, que o céu te ajudará. 3341-8258, seja voluntário. É muito bom ser voluntário, muito bom você poder ajudar, ok? Então, nossa agenda é essa, de hoje. E eu convido a nossa irmã para esse momento agora de vibrações, de agradecimento, de orações, para a gente encerrar o nosso programa, agradecendo a todos aí, nosso muito obrigado a todos pela companhia. Então vamos de novo entrar um pouquinho na casa interna, ver como nós estamos agora, o que vai no campo dos nossos sentimentos. E aos poucos, através de um pensamento amoroso, e trazendo esse amor para o coração. Um amor que consegue olhar para tudo e todos do jeitinho que tudo e todos são. Com o coração cheio de gratidão, de agradecimento. Aqueles que formam a nossa família, aqueles que formam também a família Brasil. Que nós possamos estar numa sintonia de fé e esperança. Deixemos que esse sentimento cresça em nosso coração, dizendo a uma só voz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Deus, que és todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai, Senhor, a nós todos brasileiros, a coragem, a fé e o sentimento de irmão. Que nós possamos seguir na nossa jornada de transformação do planeta, sendo este coração que verte luz, esperança e amor. A graça de Deus Pai, nosso Senhor, com esses espíritos queridos que nos envolvem aqui nos lares de cada um de vocês, que nós possamos finalizar saindo daqui cheios desse amor, cheios dessa esperança e muito, muito otimistas, porque esse Pai amoroso está no comando, está nos guiando e nos levará para aquilo que nós necessitamos, para aquilo que é melhor. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.
programa uma coisa, sai tudo diferente.